começa o debate. Deputado Anderson Ferreira, o senhor é o relator do... Sou autor do projeto. É autor do projeto, né? O projeto, no caso, para regular a família, o que ele faz? Ele inclui famílias que pensam de forma diferente ou ele exclui? Porque as coisas mudaram tremendamente de uns tempos para cá. Quer dizer, hoje a gente corre o risco de chegar em casa e o filho chegar e dizer: papai, aqui está meu namorado. A filha chegar: papai, aqui está a minha namorada. O senhor recepciona esse pessoal ou esse pessoal não está no seu estatuto? Bom dia, Geraldo Freire, bom dia a todos os ouvintes. E eu quero aproveitar até a oportunidade de poder esclarecer melhor o que é o Estatuto da Família, esse projeto de lei da nossa autoria, que vem trazer um conjunto de políticas públicas para valorizar aquilo que é mais sagrado, aquilo que estrutura uma sociedade, que é a base da sociedade, que é a família. Ele tem 16 artigos. Dentro desses 16 artigos, há a questão da inclusão na grade escolar de uma disciplina que trate sobre valorização da família dentro de sala de aula, para se debater, para essa conversação, né, posso assim dizer. Também o estímulo para que haja valorização dentro da sala de aula. Nós sabemos que uma parte da educação dos nossos filhos também é dada dentro de sala de aula. Tem também a inclusão de psicólogos psicossociais pelo SUS, que são psicólogos preparados para lidar com temas como gravidez na adolescência, filho nas drogas e também violência doméstica. Então, a partir do momento que o Estatuto da Família for aprovado, esse tipo de especialidade pelo SUS será disponibilizado para a população que precisa. Na educação, essa discussão do kit gay, o senhor é contra ele? Totalmente contra. Existe e tem que haver um combate à homofobia, mas não fazer esse combate como uma apologia à homossexualidade. Nós presenciamos no início do governo Dilma, né, uma cartilha que ia ser distribuída dentro da rede pública de ensino e até a própria presidente, ela percebeu o erro que estava sendo tomado e na mesma hora pediu a retirada dessas cartilhas, que de fato não seriam cartilhas que faziam combate contra a homofobia, mas sim apologia à homossexualidade. O que está existindo hoje em dia é uma desestruturação familiar muito forte, através de meios de comunicações. Nós vimos aí recentemente uma novela que tenta impor uma nova cultura, uma cultura gay dentro do nosso país e num horário impróprio, não é? A sociedade, uma boa parte da sociedade tem repudiado esse tipo de posicionamento, né? Investidas que está havendo através do meio de comunicação. Agora, o que acontece na política é que muitos parlamentares têm receio de entrar nesse tema para que não haja perda de votos, porque é uma pauta muito delicada, mas eu tenho uma convicção no meu mandato, nos meus princípios e valores, na ética, e não tenho nenhum tipo de dificuldade de fazer esse enfrentamento. Até porque um parlamentar que não se posiciona, ele não é digno de estar no Congresso. Se eu tenho um filho gay e lhe procuro, que orientação o senhor me dá? Olha, a homossexualidade, veja só, eu quero deixar bem claro, eu não tenho nenhum tipo de problema, até porque eu sou evangélico, não é? Por eu ser evangélico, não tenho nenhuma discriminação com a questão da homossexualidade, do homossexual. O que, como evangélico, esses são os princípios e os valores que norteiam a minha vida, eu não comungo com a prática da homossexualidade. É diferente, a gente tem que separar os dois temas. O homossexual é um ser humano e todas as igrejas evangélicas recebem muito bem essas pessoas que querem buscar ajuda. E o que existe no movimento LGBT, o ativista gay, que ele tenta fazer um confronto religioso, levando isso para um embate que não é salutar para a sociedade. O evangélico, ele não tem nenhum tipo de... todo evangélico, hoje existe uma cultura seguinte: se você discorda, né, da prática do homossexualismo, você é automaticamente rotulado de homofóbico. Então, hoje também está acontecendo um novo formato também de preconceito, que é a evangelicofobia. Porque a partir do momento que você é um evangélico e se posiciona como evangélico, discordando de alguns temas, você é rotulado, né, de homofóbico, de todo tipo de adjetivo pejorativo, né, que possa existir. Então, eu acho que tem que haver o respeito mútuo, tem que haver o debate, até porque, no caso da Câmara dos Deputados, ali é uma casa plural.
O Estatuto da Família vem trazer um legado de políticas públicas para valorizar a família brasileira. E a única coisa que nós fizemos no Estatuto, diante de tantos itens que traz o Conselho a nível municipal, federal e estadual, o que nós trouxemos ali no Estatuto da Família foi um conceito baseado na Constituição brasileira. Eu apenas citei um artigo da Constituição brasileira, que é no seu parágrafo 226. Eu acabei de ler aqui que o parágrafo 226 da Constituição brasileira diz que assim, a família é a base da sociedade e tem especial proteção do Estado. E no parágrafo 3º, diz assim, para efeito da proteção do Estado, é reconhecido como união estável entre homem e mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. Então, eu não criei, o Estatuto da Família, ele não veio criar um novo formato, ele não veio excluir. Homem com homem não está no Estatuto. Não está na Constituição. E mulher com mulher também não é. Não está na Constituição. E muitas vezes, Geraldo, eu sou abordado pela seguinte pergunta: mas o Supremo não concedeu esse arranjo familiar como conceito de família? A Justiça não concedeu? Olha, o Supremo é um tribunal constitucional que sofre modificações de acordo com o seu colegiado. A partir do momento que haja uma mudança no seu colegiado, há uma nova interpretação da sua decisão. Foi o que aconteceu no caso mais recente do Mensalão. Houve uma decisão e o Supremo, após a modificação do seu colegiado, ele mudou essa sua decisão. Então, o que não pode ser ferida é a Constituição brasileira. E o Poder Legislativo está se curvando muito e não está se impondo e fazendo o seu papel. Doutor Luiz Carlos Figueiredo, eu estava recentemente ouvindo um especialista falar sobre a questão do homossexual, e é uma coisa absolutamente infernal, porque o primeiro preconceito que ele tem é com a família dele, com o pai e a mãe, ou às vezes mais com o pai do que com a mãe, mas em geral ele tem com o pai, com a mãe, com os irmãos, e vai em frente, na escola, até com Deus ele tem problema e ele vai ter que brigar a vida inteira contra tudo e contra todos. Até contra ele mesmo. E até ele, às vezes, tem preconceito contra ele. Eu pergunto ao senhor, como é que o senhor que trata de assuntos de família há tanto tempo administra a questão do homossexual? Bom dia a todos, seus ouvintes, Geraldo. Eu vou começar dizendo que o saudoso Ariano Suassuna dizia que era muito ruim a gente falar mal na presença. Ele até dizia, a gente fala mal é na ausência. E falar mal na presença e reclamar é uma agressão, principalmente quando se trata de uma pessoa tão educada, tão respeitosa e tão convicta do que diz, como o deputado Anderson Ferreira. Porque boa parte da discussão hoje no Congresso Nacional sobre temas polêmicos se faz por pessoas que querem achar um nicho de mercado para garantir reeleição. Eu posso asseverar que este não é o caso do deputado Anderson Ferreira. Eu não comungo com os argumentos de Sua Excelência, mas sou o maior testemunho da seriedade de que ele está convencido de que está certo. Não é? Então, a questão da adoção pela via de homossexuais e por parelhas homossexuais, eu comecei a estudar ela em 2001, quando escrevi o livro Adoção para Homossexuais, que este ano, agora em janeiro, saiu a 2ª edição. Então, acompanhando a evolução da sociedade, porque com a pesquisa de uma certa repulsa social que acontecia em 2001 para os casais homoafetivos, e hoje uma tolerância plena da sociedade em relação a isso, que eu me defronto com essa proposta de 16 artigos do Estatuto da Família. Mas o senhor acha que há uma tolerância plena hoje? Não há uma... Eu tinha índices na pesquisa feita em 4 capitais, em que quase 70% concordavam com a adoção por um homossexual e 30 e poucos com a adoção por casais homoafetivos, e hoje passa de 92% quando se trata de um homossexual isolado e chega quase a 90, 89 ponto alguma coisa quando se trata de casais homoafetivos. Ou seja, a própria sociedade, que era bem renitente em relação à questão, já não o é mais, ou pelo menos não é no padrão que era antes. Então, nós estamos aqui, na rigor, estamos discutindo o estatuto. Esse é um viés, a adoção por parelha homossexual.
o estatuto. O doutor, então, não cria nenhum problema para um menino ele ser criado por dois homens e ver esses dois homens se beijando em casa? Geraldo, primeira coisa, eu queria completar em relação ao estatuto, mas Suzana, como psicóloga, pode responder melhor isso, porque nos Estados Unidos tem pesquisa, porque aqui no Brasil não faz pesquisa. Os Estados Unidos só viveu fazendo guerra ou fazendo pesquisa, não faz outra coisa. E eles têm pesquisas demonstrando que os índices, por exemplo, vai ser homossexual também, os índices de homossexualismo, de filhos de homossexuais, é até menor do que o de parelhas heteroafetivas. Quer dizer, talvez porque veem tantos pais sofrerem, se estão discriminados, o fato é que é até menor. Então, se isso tem algum viés psicológico nefasto, as pesquisas feitas demonstram o contrário. O que nós temos em jogo é esse texto que está apresentado pelo deputado no Congresso Nacional. Eu posso dizer, e o deputado reclama muito, que todo mundo só fala do artigo 2º. Por que só fala do artigo 2º? Duas são as razões. Porque todos os demais artigos repetem o que está na Constituição Federal, o que está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu estou artigo por artigo aqui. O que está no Estatuto do Idoso, o que está no Estatuto da Juventude. Isso é fruto do bacharelismo que o Brasil convive. Acha-se que criando leis muda o mundo. E não muda coisíssima nenhuma. Porque esses direitos, com pequenos detalhes, como esse conselho na escola, aqui e acolá, que poderia ser um inciso a mais no Estatuto da Criança, um artigo a mais no Estatuto da Juventude, mas cria-se uma lei nova para dizer o que já foi dito. E fica tudo como dantes no quartel de Abrantes, porque não é criando leis. O papel que eu penso do legislativo é cobrar que as leis que existem, o Brasil é o país mais tem lei do mundo, que essas leis sejam eficazes. Por que vai para o artigo 2º? Porque a definição de que entidade familiar é uma união de um homem e uma mulher, ela foi derrubada pelo Supremo Tribunal, na ADI 1723 do Rio de Janeiro e na DPF 132 também do Rio de Janeiro. Aí diz assim, mas outra composição do Supremo pode mudar. Eu, pessoalmente, Geraldo, até entendia que tinha que alterar a Constituição. Eu digo isso abertamente, teria que haver uma reformulação do texto constitucional. Quando eu vejo o voto do ministro Carlos Aires de Brito, hoje aposentado, que foi o voto condutor e fez com que, por unanimidade, o Supremo entendesse que pode haver casamento entre pessoas do mesmo sexo, casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Quando a ministra Carmen Lúcia agora decidiu, com base nessa decisão dessas duas, a DI da DPF, e que não há mais nenhuma possibilidade de se discutir, primeiro, que a entidade familiar, numa interpretação conforme a Constituição, aí ele disse, a Constituição é inconstitucional, sim. O que o Supremo Tribunal disse foi que esse texto reducionista do artigo 226... Então o Supremo agride a Constituição brasileira a partir do momento que taxa um trecho, um artigo, é uma definição diferente, porque o papel do Supremo é interpretar o que está na Constituição. Sim, interpretou. Então, a partir do momento que alega que esse item da Constituição não se adequa, porque está rotulando como inconstitucional, então ele está chamando a própria Constituição de inconstitucional. Isso há textos maravilhosos de juristas mostrando a inconstitucionalidade da própria Constituição. Ele faz uma interpretação sistêmica da Constituição. O que o Supremo fez, me permite um minuto, deputado, para não quebrar o raciocínio, faz uma interpretação sistêmica da Constituição, do primeiro ao último artigo, e faz o entrelaçamento dos diversos artigos e diz que não pode ser visto com essa visão reducionista. A entidade familiar não é somente avô com netos, é entidade familiar, tios com sobrinhos, é entidade familiar. Qualquer forma de convivência dentro de um ambiente único, com fins de proteção e de formação moral, é entidade familiar. Se há um preconceito em relação à homossexualidade, se entender que não pode, aí é uma outra questão. Agora, já está decidido e pode mudar, claro que todo mundo pode mudar. A probabilidade, eu como estudioso do tema, depois que li o voto, que foi unânime no Supremo Tribunal, todos votaram de Carlos Aires de Brito, eu posso acelerar. A probabilidade é 0 do Supremo Tribunal mudar o entendimento. Geraldo, o que ocorre é o seguinte, hoje, essa cultura que está vendo, estão pregando uma cultura dentro da sociedade do desmerecimento, né, da questão da família, o desmerecimento da Constituição, que é a carta. Uma sociedade que não há uma Constituição, que não há uma diretriz
como é que essa sociedade pode progredir? Então temos que respeitar a Constituição, temos que preservá-la. E eu queria citar uma questão aqui de pesquisa. Eu ouvi fui muito atento assim às palavras do desembargador Luiz Carlos Figueiredo. E é muito bom poder fazer esse tipo de debate para que a população possa também poder ter a oportunidade de ver os dois lados. Quando se fala em pesquisa, eu procurei me aprofundar, até para poder elaborar o texto do projeto Estatuto da Família. Eu não extraí desse texto nada que viria de outro projeto, como o Estatuto do Adolescente, eu acho que pode ter coisas que sejam parecidas, até porque a lei é assim, tem muitas coisas que convergem para coincidência, mas o que ocorre na questão da pesquisa, tem uma pesquisa, eu analisei, fui em busca de várias estatísticas, que tem aqui, a Universidade Católica da América, né, avaliou mais de 2.000 crianças, sendo 512 filhos adotivos de casais homoafetivos. Esse estudo apontou os seguintes dados: os filhos de pais biológicos apresentaram 1/4 dos problemas emocionais identificados entre as crianças criadas por pais do mesmo sexo. Isso quer dizer que 75% dos filhos de casais homoafetivos apresentaram problemas e 25% de pais biológicos. Então, nós não podemos se esquivar dessa realidade. Isso é pesquisa. Se falando em pesquisas, eu procuro dados de pesquisa para contra-argumentar a nossa preocupação. Ô, deputado, permita um comercial e a gente retoma já com a senhora, que é psicóloga, que é presidente da associação e que certamente tem todo o interesse de que os meninos da associação sejam bem criados. A gente volta já. Rádio Jornal Pernambuco ao vivo.